às vezes brinco até falando que eu odeio músico, né? As pessoas falam, ó, você tem que decidir o que você quer fazer. Você quer ser músico? Você quer trabalhar no teatro? Você sabia que a sua mãe tinha uma banda? Eu falei, como assim, né? Então, a sua mãe tocava numa banda de jovem guarda. Meu irmão mais novo trabalha com gastronomia e uma curiosidade, meu irmão mais novo, ele é surdo. Então tem essa curiosidade também, assim. O processo interlinguagem, ele faz parte da minha constituição artística, de uma forma geral. Uma das minhas, vou colocar bem entre aspas, né, militâncias, né, primeiro que os espaços de festivais, eles não sejam mais competitivos, eles sejam mostras. Essa paz que trago no meu peito é sinal que você já foi. Olá, eu sou Zé Guilherme e você está aqui comigo no Entre Meios, canal do YouTube de entrevistas. Toda quarta-feira, 19 horas, uma entrevista nova, convidado ou convidada nova, com um tema bem bacana, leve, descontraído e, por que não, divertido. E já que você está aí, quero te convidar para se inscrever no canal, clicar no sininho para receber as notificações com antecedência e comenta e curte. E vem com a gente toda quarta-feira. Ele é cantor, compositor, instrumentista e produtor musical. Eu estou falando aqui do Daniel Conte, que está aqui comigo para bater um papo. Daniel, seja muito bem-vindo. A casa é sua, a sala é sua. Muito obrigado, Zé. Obrigado pelo convite. Prazer fazer parte aqui, estar com vocês aqui hoje. Que bom. Bom, eu estive vendo aí, sapeando, stalkeando suas informações de release, de redes sociais, que você é graduado em violão popular na Universidade Estadual de Campinas, né? E também foi meu colega em tempos diferentes na Santa Marcelina. Santa Marcelina, né? Mas também teve uma passagem pela ULM, né? Sim, exatamente. Minha formação inicial passa pelo violão, né? Mas é isso, né? Os percursos da gente são meio doidos às vezes, assim, né? Então, eu fui estudar violão, meu desejo inicial era ser instrumentista, né? Aquela coisa toda. Mas eu sempre tive envolvido com composição popular, né? Canção e tal, compor as minhas músicas. Já cantava coral na época na minha cidade, lá em Indaiatuba. E aí, então, eu fiz essa graduação em violão, que foi uma forma, né, de buscar ali um material, uma formação de vocabulário, de repertório para as minhas composições, mas ao mesmo tempo eu fui percebendo isso durante o trajeto, que na verdade eu fui percebendo que não era muito a minha onda ser instrumentista, né, ser um violonista instrumental, vamos dizer assim, e que eu estava mais envolvido com a canção mesmo, e nisso, depois disso, eu fui estudar na ULM, aí já foi canto popular, eu fui percebendo a necessidade de trabalhar mais a questão da voz e tal. E aí, no final das contas, a especialização em canção popular que veio no final disso, que já veio meio que juntar uma coisa com a outra, assim, né? Por falar em Indaiatuba, que é de onde você eu queria começar o nosso papo pedindo para você falar um pouco das tuas origens, quem é você, de onde você vem, família, o contexto familiar, a infância, enfim, contar um pouco de quem é essa pessoa, Daniel Conte. Bom, eu sou nascido em Indaiatuba, uma cidade do interior de São Paulo, próximo de Campinas, e ali eu comecei na música meio que envolvido com o teatro, né? Então eu costumo dizer que eu brinco às vezes até falando que eu não sou tão músico assim, às vezes brinco até falando que eu odeio músico, né? Mas é porque eu sempre tive esse pé na interlinguagem, né, de brincar de estar na música, mas estar fazendo outras coisas, e eu fui me dando conta disso com o passar do tempo, né, de como que isso era uma característica da minha trajetória e tudo mais, né. Digo isso porque hoje em dia se fala muito da interlinguagem, né, mas na época que eu comecei a tocar e estudar, não tinha muito, tinha meio que as caixinhas, né, ou você ia fazer teatro, ou você ia fazer música, ou você ia fazer cinema, e quando você tenta fazer alguma coisa que não tá só numa coisa, né? As pessoas falam, você tem que decidir o que você quer fazer. Você quer ser músico, você quer trabalhar no teatro, você quer fazer... E hoje em dia já existe um entendimento de como que as coisas podem ser um pouco mais borradas e como que isso é importante também, né? Mas naquela época, então eu fui procurar violão porque eu tinha essa afinidade pelo instrumento e uma necessidade de aprofundar, né? Eu, até então era autodidata antes de entrar na faculdade. Então a faculdade, na verdade, foi o meu grande conservatório, assim, né? Aquele período que eu tive uma imersão no instrumento, de aprender técnica e tal.
mas num lugar assim muito longe de uma percepção de uma graduação, muito mais na percepção de um primeiro aprofundamento, quase de um conservatório. Um conservatório, né, digamos, de luxo, né? A Unicamp, pensar a Unicamp como conservatório, mas eu digo isso porque muitos alunos que entram na faculdade já tinham uma pré-formação, muitos já tinham inclusive passado, por exemplo, pela ULM, né? O cara estuda violão na ULM e depois ele vai para a faculdade. E eu entrei lá meio autodidata, então minha formação inicial começou dessa forma, então obviamente quando eu saí da Unicamp eu já me sentia muito cru ainda para me sentir como um profissional da música, mas aquele período foi muito importante para inclusive perceber o quanto que na verdade eu não queria tanto ser um instrumentista, eu realmente fui entendendo que o meu trabalho ele tinha mais a ver com canção, com compor, com cantar e tal. Depois disso, depois de um tempo, eu fui fazer o LM. Nesse período eu morava entre Campinas e Indaiatuba. Uns anos depois, eu comecei a triangular com São Paulo, porque minha família mudou para São Paulo. E aí nisso eu comecei a fazer o LM. Nesse período da ULM eu já estava morando em São Paulo definitivamente, não ficava mais em Indaiatuba, em Campinas, assim, tipo, eventualmente, tenho casa lá ainda, tal, né, mas já estava mais em São Paulo. E aí foi um momento mais curioso, porque fazer a ULM foi um segundo momento de estudo, mas é meio que aquilo que eu estava falando. A ULM normalmente ela vem antes da faculdade, não depois. Sim. Inclusive muitos dos colegas que eu tinha na Unicamp, depois, quando eu fui fazer a ULM, eram professores da ULM. Então era bem estranho, né? Assim, essa coisa de vou fazer a aula e tem um cara que se formou meio que junto comigo e tá dando aula lá e eu tava como aluno, né? Mas foi um momento de entender também, assim, que era parte do meu processo, estudar e trabalhar a questão da voz e tudo mais. Bom, basicamente é essa história, né? A da minha família, assim, inicialmente, quando eu comecei a tocar, a princípio eu não tinha conhecimento de ninguém da minha família que era da música e tal. Mas depois de um tempo, quando eu tava em Indaiatuba tocando numa banda, não é uma banda de baile, mas uma banda que a gente tocava em bares lá e tal, a gente foi tirar uma foto de uma divulgação de um EP que a gente estava gravando para divulgar ali, para tocar nos lugares. Tem o fotógrafo lá da cidade, né? Na época era o fotógrafo da cidade, aquela pessoa, né? Que é o Pena, que além de tudo é um historiador da cidade e tal. Ele terminou a sessão de fotos, ele olhou para mim e falou assim: sabia que a sua mãe tinha uma banda? Eu falei: sim, né? Então, a sua mãe tocava numa banda de Jovem Guarda, uma banda só de mulheres nos anos 60. E elas circulavam o interior de São Paulo tocando Jovem Guarda, uma banda só de mulheres. Eu falei assim, não, né? E aí ele começou a me mostrar fotos da minha mãe, uma banda chamada The Girls e tal. Só que ela nunca me contou. E aí eu cheguei pra ela e falei, e aí, que história é essa? Não sei o que. Daí ele começou a mostrar fotos da banda da minha mãe e tal. Banda feminista nos anos 60. Exatamente. Tipo, muito louco, né? Circulando no interior de São Paulo. Tá? Eu nunca contei, porque não sei o que. Minha mãe é toda assim, né? Ela toda... Não conta muitas coisas assim, né? E aí depois eu fui saber, então, que ela tinha essa relação também, mas a minha mãe tem um vínculo com artes, assim, ela costura, ela pinta, faz artesanato, assim, de uma forma geral, né? Mas basicamente era essa a minha relação, assim, na questão artístico-familiar e tal. Irmãos? Tenho 2 irmãos. Mas envolvidos com música também? Não. O mais velho, ele é engenheiro mecatrônico, e o meu irmão mais novo trabalha com gastronomia, e uma curiosidade, o meu irmão mais novo, ele é surdo. Então tem essa curiosidade também, assim, da relação que a gente tem de eu trabalhar com música, ele não ouvir, né, e a gente já dei aula de violão para ele, enfim, tem meio umas questões também com isso. Bacana. E aí, em 2016, vem o primeiro álbum. Que é o Estadia. São todas composições próprias? Não, tem 2 composições no disco que foram de amigos, né, não foram composições minhas, uma do Zé Modesto, chama Desconjugados, a música. Vamos conjugar o verbo amar no imperativo. A outra na Vazante do Ítalo Lenker com a Bruna Moraes. As outras eram músicas minhas, algumas parcerias, poucas músicas sozinho, mas em geral parcerias. Quem era o grupo, as pessoas que estavam contigo nesse disco? Aí, assim, as peças-chave do disco, vamos dizer assim, é o Cabé Pinheiro, percussionista, que a gente ficou um tempão tocando junto. O Peter, que a gente dividia um apartamento, né? A gente morou junto um tempo.
Então era basicamente esse trio. No período de produção do disco juntou o Flávio Franco Araújo, que foi o produtor do disco, é pianista e enfim, somou demais na produção do projeto, nos arranjos e depois também entrando como pianista. E o Estadia está nas plataformas digitais? Está nas plataformas digitais. Beleza. Quem quiser conhecer o Estadia, é só entrar lá no perfil, no Spotify ou qualquer outra plataforma de preferência e procurar por Estadia e vai conseguir ouvir. Mas interessante é que, posteriormente, você desenvolveu um projetão, né? Projetão, pelo menos no nome, anticonstitucionalissimamente. Olha, consegui pronunciar inteiro, direitinho. Mentem. Fui começando a entender que como o processo interlinguagem ele faz parte da minha constituição artística, de uma forma geral, que a música ela é talvez o polo principal, é onde eu me discorro melhor, né? Mas o quanto que eu também tenho tido muita dificuldade de ficar só no terreno musical, né? Porque eu entendo que tem várias questões na forma de se articular na música que delimitam muito o processo criativo também. E aí o anticonstitucionalissimamente ele veio como um primeiro projeto de uma ideia de romper um pouco com esse processo de então na música, né? Você só lança projetos se você faz um disco e depois o disco já era o show do disco, né? E a coisa meio que, daí, quando você acaba de fazer o show do disco, você faz outro disco, né? A coisa fica girando em torno... Agora você tem o single, você tem o EP, mas é tudo assim. Faz o single, o EP, o disco para fazer o show, e depois que acabou você faz e a coisa... Isso é uma forma de pensar, né? E eu comecei a pirar numa coisa, e se eu quiser fazer outra coisa, né? Aí você entra no terreno da interlinguagem, daí você não, por exemplo, um PROAC, você já não consegue inscrever um PROAC de música se não for um disco, um show, né? Quer dizer, se for uma coisa mais híbrida, você já vai para processos interlinguagem, processos híbridos, né? E aí ele já tinha essa proposta, obviamente, político-musical, né? Foi a época, vamos dizer, da ascensão do fascismo do Brasil, assim, desse período mais tenebroso, né, que a gente estava vivendo, isso já estava fervendo bastante, e foi uma forma de trazer para o palco esse lugar dessa discussão com a música, mas também com a performance, tinha projeções, a gente trabalhava com elementos de performance também. Então já era uma coisa mais híbrida. Esse foi o segundo momento, assim. E aí a gente tem aí, logo depois do anticonstitucionalissimamente, nós temos um projeto de marchinhas de carnaval, né? Marchinhas de carnaval. Super, né? Como dá para perceber, bastante diversificado. Eu acho isso ótimo. Não essa coisa de ficar acomodado num lugar só exato. Não, mas então, pra pedra. Isso que é importante também falar, porque isso faz parte também, que foi uma coisa que eu fui aceitando com o passar do tempo, que isso faz parte da minha constituição, né, artística. Eu sempre toquei coisas diferentes também, né? Sempre gostei de rock, gosto de MPB, gosto de estudar violão clássico, gosto de marchinha, né? Na época da faculdade a gente tinha ali um grupo chamado Faz Farra, que a gente tocava as marchinhas, invadia as festas tocando marchinha e tal. Então, quando veio esse convite, eu já estava começando um trabalho com um bloco de carnaval que a gente estava fazendo de compositores aqui em São Paulo, que não existe mais, e veio esse convite, né, da Zoom Music para produzir um disco de marchinhas que era para ser veiculado, né, em espaços de, enfim, ser tocado em rádios, né, de estabelecimentos comerciais e tal. E aí juntou eu com o Rodrigo Panassolo, e o Demetrios Lulo, o Gisele de Santi também, e a gente compôs esse repertório, gravou esse repertório, e a gente gravou praticamente o que seria um disco duplo, né, assim, uma quantidade de músicas, foi bastante música, e a gente gerou esse material aí o projeto se chama Segue o Bloco, mas que gerou só o disco mesmo, a gente acabou não circulando com esse trabalho, assim, só gerou as gravações. Não circulou com esse trabalho, mas pelo que eu vi, você já circulou bastante nos festivais, né? Sim, festivais sim. Tanto no estado de São Paulo como fora, você tem tem uma boa experiência com os festivais. Eu tenho isso desde o começo, né, quando eu comecei a tocar, mas um pouco mais a partir de 2015, mais ou menos, eu tenho procurado entender que o circuito dos festivais ele é um circuito
a parte do circuito mainstream, né, esse circuito que a gente fica, né, a gente grava discos para tocar no Sesc, para tocar nos espaços ali, nos editais e tal, mas uma coisa que ficou perdida no tempo, desconecta do tempo, né, tinha a época dos grandes festivais, né, que muitos dos principais cânones, né, da música brasileira surgiram, Gil, Milton, João Bosco, Elis, né, Tom, né, eles surgiram meio Caetano, né, vinculados aos festivais, né? Só que naquela época os festivais eles estavam conectados à TV, estavam conectados às gravadoras, quer dizer, o cara ganhava um festival, ele ia para a TV, o evento também era televisionado, tinha ali uma articulação entre TV, ou seja, grande mídia e festivais, que o cara que vencesse, a pessoa que vencesse o festival, ela era projetada para o mercado, né? Isso se perdeu com o passar do tempo, então, mas isso não significa que os festivais desapareceram, né? Hoje você tem festivais no Brasil inteiro, eu diria assim, sem medo de errar, que pelo menos um festival por fim de semana tem. Tem festivais com mais de 50 anos de existência. E são festivais, só que eles não estão mais articulados com a grande mídia, né? Então, é um circuito que você circula com canções em cidades muito pequenas. Só ver que curioso que você não tem um festival de canção numa cidade como São Paulo, né? Um festival tradicional, né? Mas você tem em Paranavaí um festival com mais de 50 anos, 55 anos. É uma cidade no interior do Paraná, né? Ou o FENAC, Festival Nacional da Canção, que trabalha ali no sul de Minas, com mais de 50 anos de existência. Quantas políticas públicas de cultura a gente conhece que tem com mais de 50 anos de existência? Os festivais têm. Você consegue chegar nessas cidades e ter ali um evento por ano de música autoral, né? Pessoas tocando músicas de compositores do Brasil inteiro, tocando suas composições e uma plateia muito interessada em ouvir. Então é um circuito muito rico, né? Porque eu costumo dizer que se você chegar lá na cidadezinha com o seu CD tentando às vezes fazer um show, você não consegue. Mas nos festivais você consegue. Então eu tenho entendido que é um circuito bacana de fazer parte. Não me considero um festivaleiro, assim, porque pela tradição, assim, dos festivaleiros, tem uma galera que tá, assim, realmente em todos, né? O festival é praticamente um meio de vida, né? Eu sempre mando material e, eventualmente, quando classifica, eu vou, se a ajuda de custo me viabiliza estar presente, eu participo, mas é numa proposta de circulação mesmo, assim, de levar as músicas e conhecer gente nova e tal. Eventualmente se premia, é legal, mas não é o meu objetivo principal. Eu falei, não me reconheço como um festivaleiro no sentido de querer fazer questão de estar em todos os festivais. Eu acho que é importante a circulação fora, mas uma das minhas, vou colocar bem entre aspas, né, militâncias, é de que a gente consiga fundir um pouco esses dois mundos, né? Primeiro que os espaços de festivais eles não sejam mais competitivos, eles sejam mostras, né? Que eu acho que essa é uma grande diferença dos festivais de antigamente para cá. Quer dizer, você tinha os festivais competitivos, mas quando eles elegiam um vencedor, esse vencedor tinha um gancho para alguma coisa, né? Que ia para além, ele ia para mídia, as pessoas conheciam. Hoje o cara ganha um festival, ele ganha um dinheiro, né? Mas no ano seguinte ninguém às vezes lembra quem é essa pessoa. Isso acaba gerando uma dinâmica nos festivais que eu não acho muito bacana, que é uma dinâmica competitiva, né? A competição pela competição num terreno que é altamente subjetivo, né? Sem contar que muitos acabam virando políticas públicas de cultura baseadas em competição, né? Quer dizer, você gera um festival de 30, 40 músicas, você premia 5 e as ajudas de custo às vezes não cobrem os custos, né, de quem está vindo de longe, então 5, 6 ganham ali para tocar, para fazer ou para participar, alguns empatam e muita gente volta para casa endividada, né? Eu não acho que essa é uma boa forma de lidar com a produção artística, né? Então, se fosse mostra, todo mundo sairia de casa com dignidade, né, para mostrar o trabalho e sem esse aspecto que eu acho que é também assustador, o aspecto da competição, né? Tipo, você sair de casa pensando que você tem que ser melhor que o outro para voltar para casa com dinheiro. Eu acho que talvez seja isso que me dá pouca coragem. Essa sensação de que você tem que ser melhor do que o outro, ou alguém tem que ser melhor do que o outro. Enfim, eu não sei explicar, mas eu nunca tive interesse. É subjetivo mesmo, né? É subjetivo, é passível de questões de amizade, né? Com júri, isso tudo acontece, né? Agora, se eu entro nessa chave da competição, é tenso. É inevitável, de certa forma, entrar, né? Porque
porque também a vida não é fácil para todo mundo, né? Assim, tipo, eventualmente você pode ir para um festival e tá precisando de dinheiro, né? Quer dizer, então é complicado também lidar com isso na prática. Né? Eu vi também que você tem, como diretor e produtor musical, você tem algumas experiências aí de produção, Sim. de trabalhos de colegas. Uhum. Fala um pouco sobre essa tua... Com o passar do tempo, principalmente depois do Estadia, né? Eu tenho trabalhado, assim, eventualmente acontece de pessoas me procurarem para fazer tanto produção, direção de show, quanto, principalmente o que tem mais acontecido agora, é produção de EP, de single, né, de discos, porque o fazer o nosso vai gerando, né, ali um pequeno lastro, né, que vai gerando, isso, na nossa forma de sobreviver com a música, a gente vai, enfim, tendo que se virar nos 30. Eu nunca fui muito um músico que também fica só nessa coisa de esperar o trabalho autoral dar certo, porque, enfim, eu gostaria que desse, né? Nem sempre a gente consegue. Né? Não, e muitas vezes não consegue. Acho que é difícil mesmo. Aí a gente vai tentando abrir o leque, né, de ações, assim. Enfim, eu tenho trabalhado, ultimamente tem acontecido bastante a coisa eu tenho inclusive autoproduzido o meu trabalho agora, a produção musical em si, produzida em casa mesmo. Então isso tem gerado muitas situações de produção de singles, de EPs, de disco, até me arriscando às vezes com mixagem, masterização, direção de show já aconteceu também, Aline Rissuto, enfim. Mas é uma coisa que eu tenho gostado, principalmente agora, que é um dos pontos mais de interesse para mim, é o uso da tecnologia junto com o trabalho de canção. Assim. Inclusive, essa coisa da intensificação do uso da tecnologia, a gente foi muito estimulado pela pandemia, né? Nos trancou saída, em casa, né? Não tinha outra saída. Eu, por exemplo, eu nunca tinha tido... Antes da pandemia, eu nunca tinha tido a preocupação em ter assim, um equipamento em casa para gravar uma voz, para gravar um instrumento, para fazer uma pré-produção de algum trabalho meu. E me vi assim, começo da pandemia, em abril, maio de 2020, correndo atrás de comprar uma interface para ter em casa, aquele coisa articulado para pôr na mesa, para conseguir tocar, para conseguir fazer as coisas. Então assim, durante a pandemia eu me equipei, eu aprendi a lidar com algumas tecnologias que até então não usava. E eu vejo que você, durante a pandemia, também se valeu bastante do Instagram, criou um projeto chamado Confina, né? Videoconferências, videocanções. Como é que foi essa experiência para ti? Então, é muito louco, né? Porque olha só como uma coisa é bizarra, né? Eu, quando era mais novo, eu adorava computador. Tanto eu e meu irmão mais velho, né? Tanto que ele virou engenheiro mecatrônico, né? Ele é do robô, da robótica, né? E a gente já tinha um interesse com o computador muito grande. Só que quando eu fui estudar violão, tem alguns segmentos dentro do estudo de música que são muito caretas, né? Assim, no sentido de, uso do computador. Eu cresci nesse lugar, né? De, porque o computador vai tirar o emprego do músico, esse senso comum, né? E eu me afastei da tecnologia na música, né? Eu fiquei lá estudando violão, estudando não sei o quê, fazendo as coisas e tal. E foi ótimo, isso não foi um problema. Mas eu tinha uma resistência do uso do computador na música. Isso é uma coisa que eu fui começando a fazer as pazes um pouco antes da pandemia. E foi uma sorte esse timing, porque quando entrou a pandemia, eu consegui trabalhar até que bastante por conta disso. Foi a minha salvação, assim, né, na pandemia, que foi um período que, né, para muitos artistas foi muito difícil. Foi, obviamente, difícil para mim, mas pelo menos na questão profissional, isso me ajudou, né, eu não estava só dependendo dos shows ou dependendo das aulas para trabalhar. Eu consegui trabalhar com bastante coisa de produção musical, por exemplo. Eu trabalhei com transmissão de áudio de live, tipo, coisas que eu nem imaginava que eu fosse fazer na época. E então, aí juntando isso com o processo artístico, daí que, por exemplo, que entrou o Confina, que dentro daquela proposta que eu estava falando do anticonstitucionalismo, como que a gente trabalha projetos que não é nem a gravação de um disco e nem um show, mas é essencialmente musical, né? Aí o Confina, ele veio de uma ideia que eu estava antes já da pandemia pensando, mas que com a pandemia se
assim, virou assim, tipo, agora tem que falar disso, né? Que era o uso de que outras plataformas que eu posso usar para lançar música que não é um disco, que não é né, não é o Spotify, não é um CD. Será que é só assim que eu lanço música, né? E é curioso que o formato canção, né, que a gente fala, ele vem de uma limitação mecânica da época da gravação dos discos, né? As músicas a gente está acostumado, né, com 3 minutos, 4 minutos de música, porque num período da música era só nesse tamanho que a gente conseguia gravar as músicas, né? E isso meio que se perpetua até hoje, que a gente pode colocar um gravador e gravar por dias, né? E a gente fica ainda muito limitado, né? Pensando, quer dizer, quando você faz uma música um pouco mais longa, você está fazendo uma coisa experimental, né? É curioso como isso ainda em 2023 é meio que um tabu, né? E naquela... Bom, basicamente o Confina ele veio um pouco de como que eu posso fazer uma coisa que saia um pouco desse parâmetro. E na época, o Instagram... Hoje já é um pouco diferente, mas na época o Instagram só permitia vídeos no feed de até 60 segundos, certo? E quando você colocava um vídeo, o vídeo ficava circulando, né? Rolando, rodava. Acabava, começava. Eu falei, bom, e se eu fizer as músicas pensando que tem que ser músicas circulares, de até 60 segundos, e que ela só vai fazer sentido no Instagram, né? Porque, tipo, você não grava... Quando eu falo circular, eu falo assim, pensa, por exemplo, cajuína, né? A cajuína cristalina em Teresina, existirmos, a que será que se destina? A música fica circulando, né? Se você deixar, você não acaba a música, né? Então, eu falei, eu queria compor músicas que tivessem essa circularidade, mas que elas coubessem dentro de 60 segundos para colocar ela com vídeo dentro do Instagram. E a plataforma de lançamento dessas músicas seria o Instagram, não o Spotify, não o YouTube, porque no YouTube não tem, a não ser que você aperte lá o loop, né? Ele não circula, no Spotify também não tem o vídeo, né? E aí virou meu projeto, que já era uma ideia, o projeto antes da pandemia chamava 60 Circula, mas eu não efetivei. Quando entrou a pandemia eu falei, vai virar o meu projeto de confinamento. E aí foi o Experimento Confina. Eu lancei por lá acho que foi umas 9 ou 10 músicas, e a proposta era sempre convidar uma pessoa, interagir com o universo dela, né, assim, criar uma composição conjunta, ou pegar uma música que já estava composta, mas a partir disso gerar um vídeo, gerar um material que entrava sempre na plataforma do Instagram e tinha que se resolver em 60 segundos e a música tocar eternamente no loop lá. Você aperta o play e ela circula, né? Ela fica circulando. Era basicamente essa ideia. Bacana. Bom, eu vi que também em 2020, quer dizer, em plena pandemia, você foi bem produtivo. Além do Confina, você teve um envolvimento aí com o processo de um documentário, a criação de... compor para esse documentário, se eu não me engano, né? O Alma de Bicicleta. Alma de Bicicleta. Foram surgindo coisas, né? Por exemplo, a Denise Silveira, que é uma grande amiga, e ela é super ativista das questões, né, da bicicleta no meio urbano. Ela estava produzindo esse documentário sobre Alma de Bicicleta, daí que tinha a ver com histórias de mulheres que usam a bicicleta no centro, acho que não só em São Paulo que eu me lembro, mas centros urbanos em geral, a relação de mulheres com a bicicleta nos centros urbanos. E ela me convidou para fazer uma música, né? Ela me mandou a letra e a gente fez essa que virou meio que a música tema do documentário, vamos dizer assim, né? E acabou que esse documentário circulou assim em vários festivais de curtas, festivais alguns temáticos sobre a questão de mobilidade, foi premiado em alguns, foi muito legal, foi uma experiência bacana, foi uma das experiências legais assim da pandemia. Teve na questão audiovisual, um dos vídeos do Confina virou um curta também, uma música chama Temporal, ele derivou, né, para um curta, né, que foi para alguns festivais também de curtas e foi premiado também. Isso foi bem bacana, assim, essa interação com audiovisual também. Bom, mas aí agora eu fiquei pensando que já que a gente falou tanto de todas essas suas possibilidades de trabalho, eu fiquei imaginando que antes da gente encerrar, a gente poderia mostrar alguma coisa, né? Claro, dar uma palhinha. De antemão, te agradecer muito pela sua participação, a disponibilidade, foi um prazer enorme te receber aqui.
e encerrar com chave de ouro, mostrando alguma coisa do Daniel Conte. Pode deixar, vamos que vamos. Eu que agradeço o convite, foi um prazer também estar aqui com vocês. Então vamos lá, vamos ouvir. Vamos lá. Se chama Essa Paz, que é uma parceria com Márcio Policastro. Vou contar nesse espaço que disponho e deixando fluir a minha verve, o que antes o sol, agora a neve, me modela um boneco tão risonho. Quem se atreve a dizer que ele é bisunho não sabe do monstro que era outrora. Eu juro por Deus, Nossa Senhora, que eu pensei que a vida não tinha jeito. Essa paz que trago no meu peito é sinal que você já foi embora. O desejo, quando pega na pele, irradia pro universo inteiro e te segue janeiro a janeiro. Não há anjo da guarda que te vele, nem mistério então que não se revele. Mas um dia chega a sua hora, uma bomba que já não mais estoura. O garimpo do amor virou rejeito. Essa paz que trago no meu peito é sinal que você já foi embora. Porque a vida precisa movimento e quem anda de lado é caranguejo. Eu vivia aluado por seu beijo, que chegava tão frio como cimento. E quando a alma pedia alimento, o vazio me doía feito espora. Aprendi a viver solto no agora, e o presente carece de defeito. Essa paz que trago no meu peito é sinal que você já foi embora. Essa novela foi tal como tirar o bode da sala. Quando pede mais cor e a cor não fala, o pintor não desiste de uma tela, porque são tantas cores na aquarela, pra emular a beleza mundo afora. E pra ter o prazer e a pletora, só precisa o pincel e o seu talento. Essa paz que trago no meu peito é sinal que você já foi embora. Essa paz que trago no meu peito
peito é sinal que você já foi embora. Essa paz que trago no meu peito é sinal que você já foi embora. Obrigado. Muito bom, linda canção. Obrigado. Daniel, foi um prazer enorme te receber. Quero agradecer pela tua disponibilidade mais uma vez. Estamos à disposição. Qualquer hora podemos remarcar um novo papo. Quando tiver projetos novos, a gente vem aqui conversar. Então, muito obrigado pela tua Eu que agradeço. disponibilidade e pela presença. Imagine, eu que agradeço. Muito obrigado mesmo. Essa foi mais uma entrevista do programa Entre Meios. Toda quarta-feira, um convidado ou convidada nova, entrevistas novas. Quero te lembrar de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações com antecedência, comentar e curtir. E toda quarta-feira, 19 horas, vem com a gente.